Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom a todos, amigos Baruch Hashem, boa tarde a todos. Vamos dar início agora à nossa Parashá da semana, Parashat Tzav, livro de Levítico, Sefer Vaikra, capítulo 6, versículo 1 em diante. Nós estamos iniciando aqui o estudo aprofundado da Parashá da semana, que é Tzav, uma vez que fomos obrigados, por motivo de força maior, a interromper a transmissão para que nós pudéssemos, para que o nosso estudo não fique picado, dividido em partes. Vamos recapitular as partes fundamentais que nós estudamos na transmissão anterior, ok? Nós aprendemos que a palavra tzav significa ordene, e que essa palavra tzav ela tem um aspecto de cumprimento imediato e urgente de uma mitzvah, de um mandamento. Nós aprendemos através de um exemplo de uma pessoa que se encontra num dilema do cumprimento de uma mitzvah, mesmo sabendo que essa mitzvah poderia lhe proporcionar uma certa lesão, uma certa despesa, um certo dano financeiro, por exemplo. Uma pessoa que se sente atraída para cometer algum tipo de uso ilícito financeiro e, de repente, ela cumpre dentro desse nível, dentro desse aspecto de tzav, de ordene, ela se sente impelida pelo mandamento de cumprir de forma urgente. Então, os mandamentos que estão nesse nível de tzav são para um cumprimento mais abrupto, para uma espécie de incentivo para que a pessoa cumpra o mandamento. Mesmo que seja um mandamento que ela se sinta, que ela tenha a impressão de que está sendo alvo de algum tipo de despesa, um tipo de lesão. Outro aspecto importante que nós aprendemos aqui é sobre determinados sacrifícios, determinados tipos de sacrifícios que eram feitos no Hamizbeach, no altar, no Mishkan, no tabernáculo e no Beit HaMikdash, no templo sagrado, onde ofertas, por exemplo, oferta, refeição, oblação, olá, parte dela era extraída para a alimentação do sacerdote. E ofertas de pecado, por exemplo, eram inteiramente queimadas no Hamizbeach, no altar. Nós aprendemos também que aquele kohen, aquele sacerdote que estava desempenhando um serviço, por exemplo, de extrair as cinzas do altar, e o kohen hagadol, o sumo sacerdote, que estava oferecendo o sacrifício no altar, ambos possuíam a mesma elevação diante do Eterno, todos eram iguais pelo seu serviço. Nenhum era mais, vamos dizer, superior ao outro por causa do serviço que estava exercendo. Tanto aquele que utilizava a espátula para retirar as cinzas do templo, do Beit HaMikdash, do Mishkan, do tabernáculo, quanto aquele que estava oferecendo o sacrifício para a expiação do povo, ambos eram considerados iguais perante o Eterno. Um não era superior ou melhor do que o outro. Ok? Então isso nos leva à seguinte lição, de que uma pessoa cumprindo um mandamento básico da Torá, de não arredondar as pontas das barbas, não passar navalha nas madeixas, tanto quanto outra pessoa que está concedendo tzedakah, né, uma doação, uma justiça social através de dinheiro, uma contribuição financeira a uma comunidade, ambas pessoas estão no mesmo nível de elevação. Nenhuma é superior que a outra por causa do mandamento que elas estão cumprindo. Ok? Outro ensinamento importante que nós aprendemos aqui dentro dessa recapitulação é que, de fato, novamente, conforme na parashá passada, o sacerdote, especificamente o kohen hagadol, o sumo sacerdote, exercia uma função de intermediário. O sumo sacerdote atua como um agente entre o povo de Israel e seu Pai no céu. Ele reza por eles e eles são perdoados através de suas orações e dos seus sacrifícios que ele oferece. Então é apropriado que uma pessoa assim tenha o seu próprio sacrifício diário, comparável ao sacrifício comunal diário. E assim como o sacrifício diário é oferecido 2 vezes por dia, o sumo sacerdote também deve trazer a sua oferenda, a refeição, ou seja, a sua oblação 2 vezes por dia. Novamente nós temos a conclusão rabínica, a ratificação aqui dos textos da Torá, que nos ensinam claramente esse assunto, mas para quem tem dúvida, de fato, é um conceito da Torá, de que o sumo sacerdote era um intermediário entre o povo e o Eterno.
através de suas orações, dos sacrifícios que ele desempenhava todos os dias, todos os anos. Ok? Baruch Hashem. Estudamos também sobre a lei de oferenda de pecado. Vamos recapitular esse aspecto também. O que as palavras "essa é a lei da oferenda de pecado" quer nos ensinar, conforme o versículo 18, capítulo 6, versículo 18. Conforme o Torat Kohanim, as leis sacerdotais, isso nos ensina que todas as oferendas de pecado compartilham a mesma lei, de que se sangue espirrar na roupa, o sangue deve ser levado no pátio do templo, conforme o versículo 20. Por que nós pensaríamos de outro jeito, uma vez que o versículo 20 parece se aplicar a todas as oferendas de pecado? Porque quando a Torá declara as seguintes leis juntas: o sacerdote que oferece esta como uma oferenda de pecado deve comê-la. Se um sangue for espirrado em sua roupa, você deve lavar aquela área da roupa ao qual foi espirrado. Versículo 19 e 20. Nós podemos pensar que somente é exigido lavar as manchas de sangue, as oferendas de pecado que são de fato comidas pelo sacerdote, isso é, as oferendas de pecados externas. Mas de onde nós aprendemos que uma mancha de sangue de uma oferenda de pecado interna, que é completamente queimada e não comida pelo sacerdote, precisa ser lavada? Para nos ensinar essa lei, a Torá escreve as palavras adicionais: essa é a lei da oferenda de pecado, como dizendo que todas as oferendas de pecado compartilham a mesma lei de que, se sangue for espirrado na roupa, o sangue deve ser lavado no pátio do templo. Baruch Hashem. Então nós estamos aqui recapitulando aspectos que nós abordamos na transmissão anterior, porque nós tínhamos que fazer uma interrupção aqui, uma pausa, ok? E para não ficar a Parashá picada, a transmissão da Parashá recortada, nós estamos recapitulando e dando continuidade do ponto onde paramos, ok? Baruch Hashem, e assim fica muito mais claro. Por que se deve quebrar um recipiente de barro no qual a carne de toda oferenda de pecado foi cozida? Então nós vamos nos ater a esse aspecto aqui dos kilim, que, modéstia à parte, eu já tenho propriedade, até porque eu exerci durante um ano inteiro, de forma exaustiva, um estudo sobre os recipientes do templo, ok? Então eu vou compartilhar com todos os queridos Haverim, com todos os amigos, um ensinamento importante da Torá sobre os kilim, os recipientes do Beit HaMikdash, do templo sagrado, e também, obviamente, do Mishkan, do tabernáculo. Por que se deve quebrar um recipiente de barro no qual a carne de uma oferenda de pecado foi cozida? Segundo o Rashi, porque o sabor foi absorvido pelo recipiente, se tornar notar. Essa lei da quebra do recipiente de barro no qual a carne de um sacrifício foi cozida também se aplica a todos os sacrifícios sagrados e não somente a oferenda de pecado. Conforme Ramban, Rabi Moshe ben Maimon, ou seja, Maimônides, essa lei é um decreto suprarracional, ou seja, aqueles mandamentos Hukim, aquelas classes de mandamentos que nós não possuímos informações claras e precisas, porque elas existem, mas nós devemos cumpri-la, e se aplica somente à oferenda de pecado e não os outros sacrifícios. Segundo Mizrahi, há um princípio de que, quando o recipiente que absorver um sabor proibido em suas paredes é deixado durante a noite toda, o sabor se desfaz e assim ele deixa de ser proibido. Portanto, o comentário de Rashi é difícil de ser entendido, já que o sabor da oferenda de pecado, absorvido pelo recipiente de barro, não se tornará proibido, como notar até a manhã seguinte, quando o sabor já terá se deteriorado. Na verdade, porém, há um instante no tempo, logo ao amanhecer, quando a proibição de notar não é a palavra em português notar, de ver não, tá pessoal? Notar em hebraico. Começa e o sabor ainda não se deteriorou. Então, o sabor se tornará proibido nesse momento. Porque um recipiente de cobre no qual a carne de uma oferenda de pecado foi cozida deve ser limpo com água, segundo o Rashi, para remover o sabor que é absorvido pelas paredes do recipiente, mas no caso de um recipiente de barro, as escrituras nos ensinam aqui que ele nunca se liberta de sua deficiência e deve então ser quebrado. Segundo Rambam e Ravad, essa lei se aplica a todos os sacrifícios e não somente a oferenda de pecado, porque o sabor da carne que foi absorvido nas paredes se torna notar. Notar em hebraico significa resto, significa literalmente resto. Uma oferenda se torna notar quando passa do tempo permitido da Torá para ser comida e deve ser queimada, conforme o capítulo 7, versículo 15. Ok? Então, notar é quando uma oferenda se torna
passa muito tempo para ela ser comida, então ela estraga. Então existe esse termo, notar, é quando ela estraga, passou o tempo dela ser consumida. Vamos à parte mais pragmática sobre esse conteúdo. O que acontece? O Eterno desenvolveu, ordenou que fossem desenvolvidos, que fossem construídos, fossem confeccionados diversas ferramentas, diversos recipientes para o uso no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Ok? Cada ferramenta, cada peça tinha a sua função específica. Todos os kilim, todos esses recipientes, eles tinham uma enumeração. Os sacerdotes tinham uma função, uma parte do sacerdote tinha uma função de contabilizar todas as peças, uma vez que o Mishkan, o tabernáculo, ele era móvel, uma construção móvel, como se fossem Legos, né? Aquele brinquedo Lego de montar, né? Você desmontava todo o equipamento e seguia a caminhada para a Terra Prometida. E novamente tinha que montar de novo. Então todas as peças eram enumeradas, nada podia ser perdido. Então o sacerdote pegava lá a sua listagem de ferramentas, de recipientes do Beit HaMikdash, do Mishkan, no tabernáculo. Ele lia tudo. Peça número 1, a espátula, tá aí? A outra ela conferia, tá aqui. O número 2, não tô achando a parte número 2, onde é que tá? Tá com fulano. Aí ia lá e buscava. Vulgarmente assim, só para poder entender. Então todas as peças, todos os recipientes eram contabilizados no templo. A gente vai ler isso desde aqui, de Vaikra Levítico até Divrei Hayamim Beit, até 2 Crônicas. Nós vamos estudar sobre as peças do templo. Existem citações até o último livro do Tanar, da Escritura Sagrada, que é 2 Crônicas. Baruch Hashem. Esses materiais, a matéria-prima deles eram diversas. Você tinha desde metais nobres até chegar ao material mais descartável, que era o barro. Então eram utilizados recipientes de prata, recipientes de cobre, recipientes de ouro, recipientes de madeira e, por último, recipientes de barro. Os recipientes de metal, eles eram lavados em Haimaim, em águas correntes, em águas vivas, águas em fluxo, águas movendo. É chamado em hebraico de Haimaim, águas vivas. Então, toda vez que ali no processo de carregar as carnes, de elevar as carnes no altar, pingasse um sangue num recipiente, da mesma forma que era utilizado, como nós estudamos aqui, se pingasse sangue na roupa sacerdotal, tinha que ser lavado, aquele material tinha que ser lavado de forma urgente em águas correntes. Da mesma forma, esses recipientes, se eles tivessem sofrido um respingo, você pegava, se eles fossem de metal, você levava em águas vivas e lavava eles e estavam prontos para serem utilizados novamente. Se fosse recipiente de madeira, uma colher, uma concha de madeira, um prato de madeira, ou uma cumbuca, um jarro de madeira, você também colocava ele em Haimaim, em águas vivas, e ele já estava purificado, pronto para ser reutilizado. Porém, se fosse um material de barro, e esse material de barro, esse recipiente de barro, fosse ele uma colher, fosse ele uma lâmpada, fosse ele um prato, qualquer tipo de ferramenta, mas que fosse de barro, e ele sofresse algum tipo de respingo dos materiais orgânicos ali utilizados no Mishkan, no tabernáculo, esse material nem mesmo no Haimaim poderia ser imerso, porque ele já não mais poderia ser utilizado no Mishkan, porque ele tinha absorvido material orgânico do sacrifício. Então, esse material não era quebrado dentro do Mishkan, não era quebrado, não era partido, não era destruído no tabernáculo. Ele tinha que ser levado fora do tabernáculo, fora do arraial, lá, e quebrado e enterrado, jogado fora. Se esse vaso de barro também, esse recipiente, estivesse rachado, ele também deveria ser eliminado fora do acampamento. Existe uma passagem clássica aqui no Tanar, na Escritura Sagrada, onde o Eterno ordena Yirmiyahu, Jeremias, para que ele pegasse um recipiente de barro, um vaso de barro, se apresentasse diante da comunidade que estava dentro de uma cercania, porque naquele momento o povo de Israel estava cercado e o povo tinha cometido diversas abominações diante do Eterno. O Eterno falou: você vai levar esse vaso de barro e você vai quebrar o vaso de barro diante de todo o arraial do povo de Israel que está ali na cercania. Muitas pessoas, ao se depararem com esse texto, ficam perguntando assim: por que o Eterno pediu para que Yirmiyahu, Jeremias, levasse um vaso de barro e quebrasse na frente da população? O que isso iria influir? Qual é o significado disso?
As pessoas estavam com fome, as pessoas estavam com sede, as pessoas estavam apavoradas, estavam em meio a uma guerra, em meio à aflição, em meio ao sofrimento. O que um vaso de barro quebrado iria significar para o povo? E aí Jeremias, ele pega o recipiente e quebra diante da população. E como resultado, e por resultado, o povo ficou apavorado. O povo estremeceu. O povo começou a gritar, o povo começou a chorar, entrar em lamento. E novamente, muitas pessoas se perguntam, por que o povo entrou em lamento? Ele só quebrou um vaso de barro, não era um vaso de ouro, não tinha nenhum valor monetário elevado, uma coisa que você pode dar qualquer tipo de olheiro, e o olheiro vai fazer outro, faz um outro vaso de barro ainda mais bonito do que aquilo que foi quebrado. Por que o povo ficou chorando? Justamente por isso. Porque no serviço sagrado, seja no Mishkan, no tabernáculo, seja no Beit HaMikdash, na casa do sagrado, no templo sagrado, existiam recipientes para uso honroso e existiam recipientes para uso desonroso. O uso honroso, ou o serviço honroso, ou o serviço desonroso, com esses recipientes específicos, se aplicava justamente na função que cada um deles tinha. Alguns recipientes era para carregar lixo, e com esses recipientes que levavam restos, como por exemplo notar, que é esse estado de uma carne que passou da hora de ser consumida, respingos de sangue, gorduras, fezes, esse material não era jogado no chão, esse material não era embalado com papel e se enterrava no chão, colocava-se num plástico, numa lixeira de plástico, não existia isso. Então esse material ele era colocado em vasos de barro, porque os vasos de barro eles eram descartáveis. Se eles fossem sujos, não era possível de recuperá-los. Eles estavam condenados a serem quebrados e destruídos fora do arraial. Esse conhecimento segue-se aqui em toda a Parashá Tzav, ordene. Por diversas vezes que o povo de Israel se viu invadido pelas nações vizinhas, pelos povos idólatras, em algumas situações, as peças, os recipientes, os kilim, em hebraico kilim, recipientes, foram levados, foram roubados do seu local de uso, levados para as nações. E é interessante notar que todas as vezes que isso ocorreu, o Eterno criava alguma maneira do exército de Israel recuperar esses recipientes, todos eles, conforme a sua numeração, conforme toda a sua contagem. Nenhum recipiente poderia ser perdido. O Eterno sempre desenvolveu uma maneira de recuperar essas peças, esses recipientes. E existe uma Igeret, uma carta do Rav Shaul HaShaliach, do Rabino Paulo, conhecido como Paulo em português, ao seu Talmide, ao seu discípulo Timóteos. E ele vai trazer uma alegoria, um machalo, um comparativo, para trazer uma instrução muito importante para todos nós. Ele diz o seguinte: Timóteos, no Beit HaElohim, na casa de Deus, ou seja, o templo sagrado, existem recipientes para o uso, o serviço honroso, e outros recipientes para o uso ou para o serviço desonroso. De igual forma, somos nós na presença do Eterno. O Eterno possui os seus eleitos, aqueles que foram chamados, foram separados para viverem uma vida honrosa, para exercerem um serviço honroso. E existem aqueles que estão nesse mundo, que respiram, caminham, que vivem, mas na verdade estão mortos. E as suas ações, a sua vivência, ou seja, o seu serviço, é desonroso. Isso independe de cor, de etnia, condição social, se são ricos, se são pobres, se são velhos, se são jovens. É uma questão de caráter de cada pessoa. E essa é a lição principal que nós vamos nos ater aqui. Que tipo de recipiente você e eu, que tipo de recipiente nós somos diante do Eterno? Que tipo de função, que tipo de ferramenta somos nós? De cobre, de prata, de ouro, de madeira ou de barro? No passado, quando muitos de nós pertenciam à instituição de Edom, a instituição religiosa de Roma, de uma forma extremamente errada, era dito que um vaso, um recipiente de barro, era algo bom.
que o Eterno poderia quebrar e fazer outro. E isso, como nós podemos comprovar, é algo extremamente errado e grave. Um barro que é quebrado significa uma pessoa rejeitada. Voltando à passagem de Irmiarro de Jeremias, a população chorou por quê? Porque eles ficaram apavorados. Porque eles ficaram em pânico no momento que Irmiarro Jeremias quebrou o recipiente de barro diante dos seus olhos. O Eterno estava dizendo: eu estou rejeitando toda essa geração. Da mesma forma que esse barro está sendo quebrado, eu estou quebrando toda essa geração. Porque a sua serventia é de um uso desonroso. Sabe o que a Escritura diz que aquela geração estava fazendo quando estavam cercados pelo exército inimigo? Eles estavam devorando, comendo, agindo com atos de canibalismo. Os pais devorando seus filhos. O Eterno disse: eu estou condenando essa geração. Por isso, Irmiarro, vai diante dela e quebre o vaso de barro diante dos seus olhos. Outro detalhe importante há de ser aqui acrescentado. Certa vez Irmiarro, Jeremias, o mesmo Jeremias, Hanavi, o profeta, diz o seguinte: estava em casa e o Eterno despertou Irmiarro, Jeremias, desce à casa de um oleiro, que eu vou lhe trazer um ensinamento muito importante. E Irmiarro desceu, foi até o estabelecimento daquele olheiro. O olheiro é aquele que trabalha fazendo recipientes, vasos, colheres com barro, com argila. Esse é o olheiro. Seja somente manualmente ou com um moinho com seus pés, o olheiro desenvolve seu trabalho. E Irmiarro foi até a casa do olheiro. Ora, Israel naqueles dias estava sendo invadida pelos povos estrangeiros. Não era por Eterno falar: Irmiarro, Jeremias, desce que eu vou te ensinar uma estratégia de guerra, desce que eu vou te mostrar onde você vai conseguir armamento para poder libertar o povo. Não foi isso. Desce na casa do olheiro que eu vou lhe trazer uma instrução extremamente importante. Ele foi na casa, no estabelecimento do olheiro. E o Eterno mostrou para ele como o olheiro desempenhava seu serviço, seu trabalho. O olheiro pegava argila, obviamente úmida, molhada, obviamente secava, deixava ela apenas úmida para poder dar forma ao recipiente. E aí, conforme o olheiro, ali com seu moinho, trabalhava dando forma, diversas formas, àquela argila, toda vez que a argila ela desmontava, ela entortava, porque não se pode trabalhar a argila se ela não estiver úmida, caso contrário seria apenas poeira, pó, precisa estar úmida. Ele dava forma, quando ela entortava, ele dava uma nova forma, ele ajeitava e dava novos contornos para aquele recipiente, para aquele vaso, para aquele jarro. E o Eterno disse: da mesma forma, da mesma maneira que o olheiro corrige a argila toda vez que ela se entorta, assim é o Eterno, assim é Deus, dando forma ao povo de Israel. É o Eterno que ordena, Tzav, que é o título da paraxá de hoje. É o Eterno que está no comando. São as vontades do Eterno que devem ser atendidas. São os anseios e as ordens do Eterno que nós devemos atender. São os mandamentos do Eterno que nós devemos cumprir. Então o Eterno estava dando um despertar para Irmiarro, para trazer para o povo, mostrando que tudo estava no sentido inverso. As pessoas queriam que o Eterno servissem a elas. As pessoas queriam apenas os benefícios do Eterno, mas elas não estavam servindo ao Eterno. O Eterno estava dizendo: Irmiarro, não é o recipiente que comanda o olheiro, mas é o olheiro que dá forma ao recipiente. E ele disse: pode o vaso, pode o recipiente, o kli, indagar, questionar o olheiro e dizer: por que você me faz dessa forma? Pode o recipiente que está nas mãos do olheiro dizer tal coisa? Questionar tal coisa? O Eterno é inquestionável. Todos os seus desígnios, todas as suas ordenações, todos os seus preceitos, todos os seus mandamentos não são descartáveis. Nenhum dos mínimos detalhes podem ser descartados. Sobre isso, nós temos um grande ensinamento e fundamental ensinamento, principalmente para a nossa configuração,
de discípulos do Tzadik, do justo, Yeshua HaMashiach ben Yosef. Ele disse: não vim para abolir a Torá, não vim para revogar os mandamentos, muito pelo contrário, eu vim para cumpri-la. Ele disse: todo aquele que ensinar aos outros a descumprir esses mandamentos será conhecido como inferior nos reinos dos céus. E todos aqueles que viverem os mandamentos, ensinarem as pessoas a obedecer os mandamentos, as mitzvot, será considerado superior nos reinos dos céus. Ele disse: ainda que passe os céus, ou seja, as estruturas celestes, todo o cosmos, todo o universo passe, ainda que a terra passe, ainda que toda a construção, toda a criação passe, nenhum Yud, nem a menor letra da Torá, nem a maior letra da Torá, nada passará. Nenhum detalhe, nada pode ser considerado um mandamento pequeno, em detrimento dos outros. Esse mandamento aqui não é conveniente a mim, não. Esse eu quero, esse eu não quero. Sabe, ordene. O Eterno desenvolveu mandamentos para nos ajudar, inclusive nos momentos onde o nosso Yetzer Hara, a nossa inclinação para o mal, quer negociar conosco, quer desenvolver um relacionamento de compensação, um relacionamento de conveniências. E é nesse momento que os mandamentos, sabe, os mandamentos mais profundos, falam conosco de uma forma mais abrupta, de uma forma mais impactante. E aí nós temos força para cumprir aquele mandamento. Por mais que venha à nossa cabeça ideias do tipo: não, se você fizer isso, você vai ficar com pouco recurso, você vai ajudar fulano, fulana, pô, mas ela nem merece. Olha só o cabelo dela, olha o jeito que ele se veste, ele é gordo, ele é magro. Coloca diversos argumentos para não cumprir o mandamento. Isso aqui é só um exemplo básico, mas fala profundamente nas nossas cabeças muitas vezes. Mas o Eterno desenvolveu esses mandamentos nesse nível de tzav, ordene, fale mais profundamente com o povo de Israel. Então, mandamentos mais profundos foram escritos, foram desenvolvidos para nos ajudar nos momentos de maior tensão, nos momentos que nós nos sentimos mais voltados a cometer um ato ilícito diante do Eterno, bendito seja Ele. Estão compreendendo isso? Está fácil de compreender? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Então, meus amigos, voltando à questão dos recipientes. Que tipo de recipiente nós somos? Daqueles que, ainda que estejam sujeitos a respingo de sujeiras, de imundície, de impurezas, mas basta uma limpeza, eles estão novamente propensos ao serviço? Ou nós somos aquele tipo de recipiente cujos erros, cuja impureza se torna um fator preponderante, algo determinante para o mal? Nós somos o tipo de pessoa que, mesmo errando, continua se esforçando, se limpando, se purificando para servir ao Eterno, oferecer ao Eterno um serviço honroso? Ou nós somos um tipo de pessoas acomodadas que pensam daquele jeito: já estou sujo mesmo? O que é um mergulho na lama para quem já se sujou na lama? Os Ketuvim Netzarim, os escritos nazarenos, ainda dizem mais sobre isso. Lá em Hit Galut, no livro da Revelação, diz o seguinte: quem é limpo, limpe-se mais. Quem é impuro, se impurifique mais. Porque são dois aspectos, são dois tipos de pessoas fundamentais na nossa dimensão, no nosso mundo. No nosso mundo da ação, mundo de Asiá. Os que buscam purificação, elevação, e os que se contentam com as suas impurezas. Só existem dois tipos de pessoas: os que se esforçam e os que se contentam com seu estado natural. Os que buscam a presença do Eterno, estudando a Torá e praticando a Torá, e aqueles que negligenciam o estudo e a prática da Torá. Aqueles que buscam o caminho do Eterno e aqueles que buscam os seus próprios caminhos. Aqueles que não só dizem que amam o Eterno, mas confirmam com as suas ações que de fato amam o Eterno, dão frutos disso. E aqueles que simplesmente falam
mas não tem nenhum fruto para apresentar. Aqueles que dão ações públicas de sua mudança real de vida, e daqueles que só falam, é só discurso. Ah, ele não tem que provar nada para ninguém. Ele não tem que provar nada para ninguém. Realmente, existem muitos aspectos da nossa vida que a gente não tem que dar satisfação a ninguém. Mas os nossos frutos confirmam que tipo de pessoa, que tipo de recipiente nós somos diante do Eterno. O que vai fazer prova disso é o cumprimento dos mandamentos. Como já falamos aqui outras vezes, não é só dizer que você tem o testemunho do Tzadik e não praticar os mandamentos. Do que adianta dizer, não, eu reconheço o testemunho do Tzadik, do justo, Mashiach Yeshua ben Yosef, mas não cumpre os mandamentos, não investe na sua vida diante do Eterno, adquirindo livros fundamentais, Torá, Siddur, não ora por isso, não se dedica a isso, não passa tempo analisando, pensando nisso, ansiando pelo Shabat, investindo em tudo aquilo que vai cooperar com a sua guarda do Shabat, no seu crescimento, no seu desenvolvimento diante do Eterno, do Santo bendito seja Ele. O outro tipo de pessoa, o vaso de desonra, ele não investe no seu conhecimento da Escritura Sagrada. É aquele tipo de pessoa que desconhece o hebraico, muito mal conhece o português e já quer discursar sobre a Escritura Sagrada, um dos textos mais antigos do mundo, sem nenhum conhecimento gramatical. Apenas vozes da sua cabeça é a sua única fonte. Delírios da sua cabeça. Muito mal ensino médio, ensino fundamental. E já quer discursar sobre a Escritura Sagrada, um documento antigo cujo estudo é acessível apenas às pessoas que ingressam na gramática hebraica. Uma pessoa que não se preocupa em ser douta, ter o mínimo de conhecimento em hebraico, como ela vai poder exercer a sua função honrosa diante do Eterno? Então, esse é o cerne da Parashat Tzav de hoje. Ordene. Se o Eterno nos deu uma ordenança de servirmos a Ele de forma honrosa, como recipientes honrosos, nós devemos dar frutos disso, confirmarmos essa ordem. Tzav. Precisamos concretizar tudo aquilo que o Eterno nos ordenou. Dia após dia, semana após semana. Nós podemos sim ser respingados de sangue, de restos orgânicos, assim como aqueles recipientes no Mishkan, no tabernáculo, ou no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Mas se nós somos recipientes de uso honroso, basta sermos imersos no Chaim Maim, nas águas vivas. Porque o recipiente de barro não é assim. Se contenta com seu estado, absorve impurezas, e nem mesmo quando é imerso, ele exerce mudança. São pessoas irredutíveis, que debocham do conhecimento mais básico da Torá. Pessoas debochadas, pessoas ignorantes, desconhecem o que ouvem, e mesmo assim gostam de se impor diante dos demais. Apresentar uma opinião inválida de uma pessoa extremamente analfabeta nos assuntos sagrados. É importante humildade. Quem somos nós? Recipientes para uso honroso, serviço honroso, ou recipiente para uso desonroso? Que o Eterno abençoe a vida de todos. Espero que essa parashá de hoje seja tão útil para vocês quanto foi para mim. Que o Eterno possa abençoar a vida de todos. Até mais, pessoal.